Oi, tudo bem? Hoje quero falar do livro escolhido para o mês de abril, Confissões de um Comedor de Ópio, Thomas de Quincey. Não conhecia nada deste autor e nem da obra. Já tinha ouvido falar há muito tempo deste livro e me despertou um desejo de ler esta obra. Como vocês podem observar, este livro aqui, juntamente com o livro do mês passado, de março, Diário de um Pároco de Aldeia, refere-se a uma situação confessional, ou, no caso, lá um diário, em que o padre relata, né, suas experiências naquela aldeia, mas aquilo é uma ficção do Jorge Bernanos. Aqui é uma confissão no molde aí de também trazer experiências íntimas, mas é a autobiografia do Thomas de Quincey, que era para mim totalmente desconhecido, como eu disse. Aqui eu coloquei uma foto do Thomas de Quincey, uma gravura que eu achei, uma pessoa bem sisuda, né, bem séria. Ele nasce no finalzinho do século XVIII, 1785, em Manchester, na Inglaterra, e morre em 1859. Então ele teve uma vida longa pelos padrões, né? 74 anos. Aqui uma outra gravura que eu colei para trazer um pouco assim do rosto do autor. Foi uma obra bem desafiante para mim, uma obra que exige do leitor uma atenção maior. No caso aqui, ele faz muitas digressões, como ele é conhecedor do grego, ele usa muitos termos em grego, tem referências de peças gregas. Então, assim, é uma obra bem exigente, com muitas digressões. É como um novelo de lã. Ele vai desfiando aquilo, começa a falar de outra coisa, depois retoma o assunto principal. É muito exigente ler esse texto, mas é impressionante. É um texto que te recompensa depois da leitura. Foi desafiante sair do meu comodismo, mas aprendi muito com ele. Quero reler com calma. Essa leitura exige uma releitura. Então nós temos aqui no caso, nesta obra, traduzida pelo Luiz Roberto Mendes Gonçalves, da de Ouro, de 2005, nós temos as confissões desse comedor de ópio. O termo pode até nos estranhar, mas é isso mesmo que ele fala no original, né? Comedor, e não um viciado em ópio. Como nós sabemos, é uma substância extraída da papoula, que é uma flor muito bonita, e aqui ele fala mesmo que ele come, né? Aqui no caso, olha, Confessions of an English Opium Eater, comedor, aquele que come mesmo o ópio. Então nós temos algumas gravuras aqui, mostrando, né, alguém usando o ópio. Eu imaginei que esse aqui seria o autor. Esse aqui é o droguista ou alguém que vendeu para ele a primeira vez o ópio. Temos também algumas seringas. Temos uma introdução aqui que fala de outras obras que tratam deste assunto, né? Como, por exemplo, Dentro da Noite, que é um conto do João do Rio, que refere-se a essas questões aí do uso de drogas ilícitas. Os Paraísos Artificiais, do Charles Baudelaire. Almoço Nu, de William C. Burroughs. Os Subterrâneos, de Jack Kerouac. O que é Toxomania, da Jandira Mansur. Seriam obras para entrar aí nesse tema da intoxicação. No caso aqui, né, é a obra do Thomas de Quincey. Vai falar de alguém que começou em um determinado momento da vida a usar o ópio. Ele vai contar para a gente, na primeira parte, que é longa, que é uma parte bem exigente, mas interessante, que ele começou a usar o ópio lá em Londres, quando ele começou a sentir uma dor de dente terrível. Ele tinha um costume de toda manhã lavar o rosto, lavar a cabeça, não só o rosto, né? Molhar toda a cabeça. Quando ele deixou de fazer isso por um tempo, começou uma dor de dentes terrível. E aí um amigo dele, lá de Oxford, que ele vai estudar lá,
indica para ele usar o ópio. Então ele vai contar como que ele foi atrás disso, como que ele conseguiu o ópio. Mas voltando, nós temos então as confissões preliminares. Lembrando que esta obra foi escrita e publicada em 1821, o autor tinha 36 anos por aí. Ele fez uma revisão dessa obra. Nessa primeira parte, ele conta a sua infância, perde o pai muito cedo. O pai havia combinado com tutores, pessoas da família ou conhecidos, para cuidar dos filhos. Então ele fica sob os cuidados de um tutor que o envia para uma escola em Manchester, uma escola secundária. Ele vai demorar falando bastante aqui sobre essa escola, sobre a convivência com amigos, conhecimentos, leituras, questão de textos clássicos do grego, vai falar do diretor dessa escola. Então ele demora sobre algumas personagens da época que ele convive. Ele foge dessa escola. Acho que ele tinha uns 14 por aí anos. Acho que é isso mesmo. Vai perambular pelo país de Gales. Vai ser um mendigo, né? Vai viver andando pelas estradas. Ele vai pedir emprestado dinheiro para uma senhora. Ela empresta. E ele começa então a andar por pensões, pousadas. E vai assim experimentar a miséria, a perdição humana. Aos 16 anos ele fugiu dessa escola, então, e começa a andar pelo país de Gales, vivendo nas ruas. Ele vai contar muitas experiências, vai falar de uma carta que estava com ele, uma carta para alguém que tinha quase o mesmo nome dele, e ele levou essa carta, depois ele consegue, com a ajuda de uma mulher, colocar essa carta no correio para a pessoa, né, verdadeira, que não era ele, porque essa carta continha um vale ali de dinheiro. Depois ele vai, então, contar experiências de amizade que ele conhece aí nesse mundo, um advogado que ele conhece numa cidadezinha. Vamos percorrer vários momentos aí com o autor nessa primeira parte. Para me ajudar na leitura, eu fiz várias anotações, destaquei várias questões, porque, assim, é um texto, como eu falei, muito exigente. O autor é erudito, escreve muito bem e faz com que o leitor tenha uma certa familiaridade ou procure alguns poetas, alguns escritores que ele cita, aqui no caso Coleridge, Wordsworth, cita Shakespeare, fala do teatro inglês. Tem uma passagem aqui muito interessante, né, que ele mostra a importância do teatro inglês. Achei isso muito bonito, olha. Que outro teatro nacional pode pretender qualquer competição com com o teatro inglês? Na verdade, o grande período do drama inglês estava exatamente se encerrando quando o francês começava, o período francês. Consequentemente, os franceses perderam a vantagem prodigiosa para os efeitos cênicos de uma era romântica e pitoresca. Então é isso, ele começa a falar da sua vida, de repente ele começa a falar do teatro. E aí ele vai embora, falando do teatro, até que ele volte ao acontecimento do qual ele falava. Então isso é difícil para o leitor, que não tem uma certa bagagem ou que está cansado, né? É uma leitura assim, não é que ela te cansa, mas ela te exige. Muitas vezes eu tive que ler em voz alta para poder apreender o texto. Mais uma questão do teatro inglês. Um resumo completo do teatro inglês, desde aproximadamente 1580 até o período, digamos, 1635, em que foi morto pelo gelo do espírito puritano, que temperava toda a carne para a guerra parlamentar. Então ele começa a falar desse espírito puritano, dessa guerra parlamentar, como se o leitor conhecesse, né? Nenhuma literatura, sem excetuar até mesmo a de Atenas, jamais apresentou um teatro tão multiforme, uma exibição tão carnavalesca, máscara e antimáscara, de vida apaixonada, respirando, comovendo, agindo, sofrendo, rindo. É isso, gente. Ele destaca assim o teatro, ele destaca textos gregos. Temos muitas notas. Ele gosta muito de notas. Ele cita clássicos latinos.
Então, você ao ler isso aqui, você tem que ter muita paciência e ao mesmo tempo muito interesse para não se perder na leitura. Nessa primeira parte, então, ele vai falar depois que ele vai para Londres, vai encontrar uma prostituta aí, Anne, vai se apaixonar perdidamente por ela. Ela vai ajudá-lo no momento de penúria em que ele está quase morrendo mesmo. Ela vai fazer uma poção ali com vinho e especiarias, dá para ele tomar e o salva, né? Depois eles marcam o encontro, que ele tem que fazer uma viagem aí, porque ele está esperando receber a herança do pai, né? Então ele tem advogados que estão ajudando-o. Só que depois ele volta para Londres, ele não encontra mais essa mulher, né? Nunca mais. E aí é uma parte bem tocante, né, em que ele fala desse desejo de encontrá-la. E nunca mais eles se veem. Ele vai carregar essa gratidão pela Anne, né? Ó, do restante, parti acompanhado por Anne rumo a Piccadilly, pois era minha intenção ir até o desvio para South Hill e Slough pelo correio de Bath ou de Bristol. Aí ele despede dela agora. Eu a amava tão afetuosamente quanto se fosse minha irmã. Eu tinha aparentemente maior motivo para bater-me, pois deixara a salvadora de minha vida. Mas considerando o choque que minha saúde sofrera, estava alegre e cheio de esperança. E aí no final aqui ele vai dizer, né, olha a passagem belíssima. Quando ele volta para Londres depois dessa viagem, ele vai estudar em Oxford, ele vai para Eton buscar a ajuda de um amigo para tentar receber essa herança. Ele recebe mais para frente, supõe-se, né? E ele volta para procurá-la. Ó. Eu a reconheceria entre 1000 se a visse por um único momento. Durante alguns anos esperei que ela estivesse viva, e suponho que no uso literal e não retórico da palavra miríade, devo ter em minhas diversas visitas a Londres olhado para muitas miríades de rostos femininos na esperança de encontrar Anne. Não era bela, mas tinha uma doce expressão de compostura e um porte peculiarmente gracioso da cabeça. Busquei-a, como disse, com esperança. Isso durou anos, mas hoje eu temeria vê-la. E sua tosse, que me preocupava quando dela me separei, hoje é meu consolo. Né? Já que ela morreu de tuberculose, né? Hoje não desejo mais vê-la, mas penso nela. Mais alegremente, como alguém há muito deitada no túmulo. No túmulo espero de uma Madalena. Levada antes que as injúrias e a crueldade tivessem manchado e transfigurado sua natureza ingênua, ou as brutalidades dos rufiões houvessem completado a ruína que tinham começado. Nesse período, então, em que ele está em Londres, na miséria, ele vai morar numa casa abandonada e lá tem uma criança que é tipo a protegida desse advogado que está ajudando. Eles passam muito frio à noite, eles têm que se dormir junto para não morrer de frio. Então tudo isso ele vai contar aqui as suas penúrias, seus sofrimentos em Londres. Tem momentos aqui de verdadeira poesia, por exemplo, quando ele começa a falar da rua Oxford Street, né? Onde ele perambulava, ó. Oxford Street, madrasta de coração de pedra. É um termo poético, né? Tu que ouviste os suspiros de órfãos e bebeste as lágrimas de crianças, afinal libertei-me de ti. Chegara a hora em que eu não precisaria mais andar angustiado por tuas intermináveis calçadas. Não mais precisaria despertar e sonhar no cativeiro dos golpes da fome. Esse Thomas de Quincey sofre muita fome, muita miséria, e é isso que ele confessa nessa primeira parte, até então chegar no momento em que ele fala que descobre o caminho do ópio. É um caminho, então, sem volta. E aí nós temos a segunda parte, Volúpias do Ópio, em que ele vai falar dos êxtases, né, daquilo que o ópio provoca nele. Eu quero encerrar com esta parte. Na terceira parte, ele fala das torturas do ópio, as coisas negativas, né, desse vício de ingerir e comer o ópio, né?
Ó céus, ele diz, como o homem abusa ou negligencia de seus recursos naturais. Esse ópio, o láudano também, né, que destrói muitas vezes a capacidade intelectual. O comedor de ópio nada perde de suas sensibilidades ou aspirações morais. Ele deseja e aspira tão honestamente quanto sempre a realizar o que considera possível. E sente-se chamado pelo dever, mas sua apreensão intelectual do que é possível supera infinitamente seu poder, não apenas de execução, mas até de propor ou desejar. Na última parte ele fala um trecho bem antigo, bem assim revisto por ele, que é a filha do Líbano, é quase como que um sonho. Ele vai falar muito disso, né? Os sonhos provocados pelo uso do ópio. Interessante também essa parte. E temos um apêndice também do autor em que ele comenta alguns termos usados no livro. Então é um livro que se constrói diante do leitor pelas notas, pela questão de um prefácio aqui em que ele fala da revisão, por essa constante recorrência de termos e autores novos que o leitor pode buscar para compreender melhor o texto, enfim, pela descoberta que o livro provoca em quem está lendo. É um livro, como eu já disse, exigente. Você sai da sua zona de conforto, né? Porque eu, por exemplo, né, já tenho os meus leitores, os meus autores preferidos. Aqui foi um caminho novo para mim. Caminho difícil, árduo, mas recompensador. Tem muita coisa bonita aqui dentro, muita coisa interessante, importante para a leitura, né? Conhecer um escritor novo, né, Thomas de Quincey, esse inglês, né, tão conhecido aí na literatura, aqui não tanto, né, mas lá, claro, na Inglaterra. E depois, assim, a releitura. Eu acho que eu vou ganhar bastante relendo esse livro. Foi difícil, mas foi recompensador. Então eu quero terminar, assim, comentar um trecho interessante dessa segunda parte, Volúpias do Ópio, em que ele vai contar a experiência de como ele começou a usar o ópio. Faz muito tempo que ingeri ópio pela primeira vez. Tanto tempo que, se tivesse sido um incidente trivial em minha vida, eu teria esquecido a data. Então não foi algo trivial, foi algo que marcou o autor. Mas acontecimentos cardinais não se esquecem, e por circunstâncias ligadas a ele, lembro-me de que essa inauguração no uso do ópio deve ser situada na primavera ou no outono de 1804. Lembrando que o autor morreu em 1859, ele viveu bastante, né? Nessa temporada de 1804, eu estava em Londres, pela primeira vez desde minha entrada em Oxford. Ele vai estudar lá, já tinha recebido a herança dele, pequena, mas que o ajudou a progredir nos estudos, né, na vida literária. Ele tem muitos textos também em grego, parece, fala sobre a vida de Kant, não aqui, mas ele tem um texto sobre Kant. Esse fato surgiu da seguinte maneira. Desde muito novo eu fora acostumado a lavar a cabeça com água fria pelo menos uma vez ao dia, tendo sido tomado subitamente por uma dor de dente. Gente, é horrível, né? Atribuía a um relaxamento causado pela interrupção dessa prática. Saltei da cama, mergulhei a cabeça em uma bacia de água fria e fui dormir, com o cabelo molhado. Na manhã seguinte, quase não preciso dizer, acordei com dores reumáticas, excruciantes na cabeça e na face, das quais praticamente não tive alívio por cerca de 20 dias. Acho que foi no 21º dia, um domingo, saí à rua, principalmente para fugir, se possível, de meus tormentos, mas que com um propósito claro de alívio. Por acaso, encontrei um conhecido da faculdade, que me recomendou o ópio. Alguém falou para ele, né, do ópio. Ópio, terrível agente de prazer e dor inimagináveis. Eu tinha ouvido falar nele como ouvira falar no maná ou na ambrosia, não mais. O ópio, gente, era usado mesmo assim, tranquilamente nesse período, né? Que som insignificante era o ópio na época. Que acordes solenes ele toca hoje em meu coração.
Que vibrações agitadas de tristes e felizes memórias. Retornando a estas por um instante, sinto uma importância mística, ligadas às circunstâncias mais diminutas relacionadas ao lugar, ao momento e ao homem, se é que era homem, que primeiro desvendaram para mim o paraíso dos comedores de ópio. Ele vai falar dessa experiência, desse encontrar esse droguista que depois desapareceu, nunca mais ele viu. Então ele fala, será que era um homem mesmo, né, ou um ente, um anjo que me deu aquilo? Foi numa tarde de domingo, úmida e sem graça. E um espetáculo mais insosso esta nossa terra não exibe, Londres, né? Do que um domingo chuvoso em Londres, lá na Inglaterra. Meu trajeto para casa passava pela Oxford Street e perto do majestoso Pantheon, entre aspas, majestoso Pantheon, como o senhor Wordsworth o chamou amavelmente. Vi uma drogaria. Então, para vocês terem uma ideia, ele fala do majestoso Pantheon, fala de Wordsworth, coloca entre parênteses e aí vem uma nota. Isso que eu falei, ele vai desenrolando outro pensamento. Por que majestoso, né? A nota. É apenas justo dizer que o Wordsworth se referia ao interior do templo, do Panteão, do qual mal se poderia suspeitar pelo mesquinho e significante exterior, como se apresenta perto do final da Oxford Street. Então ele está falando, eu usei majestoso Pantheon porque eu lembrei do Wordsworth que falou do Pantheon majestoso, mas do interior e não do exterior. Então você vê que as coisas vão se desdobrando no pensamento de Thomas de Quincey. Ele já cita o Pantheon, depois ele já cita o Wordsworth, já vem falar por que ele chama de majestoso o templo. E isso tudo porque ele está caminhando aí nas ruas, vai falar que encontrou uma drogaria e comprou o ópio. Veja que interessante, né? Isso aí exige do leitor, né? O droguista, ministro inconsciente de prazeres celestiais, entre parênteses, olha, ministro inconsciente de prazeres celestiais. Aquele que trouxe, né, o prazer do ópio, paraíso para o autor que estava com dor de dente terrível. Como que, por simpatia com o domingo chuvoso, parecia aborrecido e estúpido. Aquele dia chuvoso combinava com o droguista, que também era estúpido e aborrecido. Como se poderia esperar de qualquer droguista mortal num chuvoso domingo londrino? Quando lhe pedi tintura de ópio, ele a deu como qualquer homem o faria. E além disso, do meu xelim, devolveu o que parecia ser um verdadeiro meio penny de cobre, tirado de uma verdadeira gaveta de madeira. Não obstante, apesar de todos esses indícios de humanidade, ele desde então figura em minha mente como visão beatífica de um droguista imortal, enviado à Terra numa missão especial para mim, sempre referindo a seres celestes, né? E confirma essa minha maneira de considerá-lo o fato de que em minha visita seguinte a Londres, procurei-o perto do majestoso Pantheon, Wordsworth de novo, e não o encontrei. E assim, para mim, que não sabia seu nome, se de fato tinha um nome, ele pareceu ter desaparecido da Oxford Street, mais do que ter mudado para qualquer outro local. Ele tinha uma coisa com essa rua, né? Ou que algum ser abominável sugeriu ter fugido para não pagar o aluguel. Aí ele fala com o leitor, isso é muito comum também, ó. O leitor poderá decidir pensar nele possivelmente como apenas um droguista comum, pode ser, mas minha crença é melhor. Ele está sempre falando com a gente. Acredito que ele se esvaiu, e aí vem uma outra nota para falar dessa evasão. Essa maneira de sair do palco da vida, isso é a nota, parece ter sido muito conhecida no século XVII, mas nessa época teria sido considerada um privilégio peculiar da realeza, e de modo algum acessível aos droguistas, pois, por volta do ano de 1686, um poeta de nome muito maldito, e que aparentemente fazia justiça ao nome, isto é, o Sr. Flatman, homem chato, falando da morte de Carlos II, manifesta sua surpresa de que um príncipe cometesse um ato tão vulgar quanto morrer. Porque, diz ele, os reis deveriam se recusar a morrer e apenas desaparecer. Veja que loucura, do Thomas de Quincey. Está falando que não encontrou mais o droguista quando voltou a Londres. Daí ele começa a falar que ele se esvaiu. Aí ele lembra de um poeta do século XVII, 1686, que comenta que o Carlos II, que era da realeza, o rei,
ele não morreu, ele não comete um ato vulgar quanto morrer, ele se esvaiu, desapareceu. Isso era com a realeza, não vai falar que a realeza morreu. Agora o droguista sim que é um ser mortal comum. Então tá vendo que loucura que é? Você tá lendo um negócio, ele te joga no outro lugar e te traz de novo pro texto. Isso é exigente para qualquer leitor. Voltando. Por isso, a contragosto, eu ligaria quaisquer lembranças mortais àquela hora, ao lugar e à criatura que me apresentaram a droga celestial. Chegando a meus alojamentos, pode-se supor que não perdi um momento para tomar a quantidade prescrita. Eu era necessariamente ignorante de toda a arte e o mistério da ingestão do ópio. E o que tomei sob toda desvantagem. Mas tomei em uma hora, ó céus, que reação, que ressurreição das maiores profundezas do espírito interior, que apocalipse do meu mundo interno. O fato de minhas dores terem desaparecido era agora um detalhe aos meus olhos. Esse efeito negativo foi engolido na imensidão dos efeitos positivos que se abriram à minha frente, no abismo do divino prazer tão subitamente revelado. Gente, eu fiz questão de sublinhar. Ele está destacando essa experiência como que um êxtase, né? Entrar no paraíso. Ali estava uma panaceia, aí tem um termo grego aqui que eu não sei o que é, né? Então, sempre traz termo grego, não tem nota. Para todos os males humanos, um remédio, sei lá o que, panaceia. Ali estava o segredo da felicidade, sobre o qual os filósofos haviam discutido durante tantas eras, descoberto num átimo. A felicidade podia agora ser comprada por um penne e levada no bolso do colete. Êxtases portáteis poderiam ser guardados em um quartilho e a paz mental poderia ser enviada pelo correio. Então é isso, né? Ele experimenta esse êxtase, experimenta esta alegria de poder sarar da dor, né, e entrar no paraíso. Depois ele fala da diferença, do deleite, né, em usar ópio, a diferença entre o ópio e o vinho, o uso dos dois, os males causados aí pelo ópio e depois as virtudes, como eu já falei. E tudo isso ele vai colocando aqui pra gente, né? E é uma loucura. Ele fala dos estudos que ele fez da metafísica alemã. É uma delícia ler isso aqui, mas como eu já disse, né, você tem que fazer um esforço. E achei muito legal eu poder fazer essa experiência, né? De encontrar um autor totalmente desconhecido e desvendar aí outros textos literários, né? Outros estilos, outra maneira, né, de falar de si mesmo, né? Confessar. Eu lembrei até de Santo Agostinho, lembrei de Rousseau, né? Confissões. Você vai abrir aí a sua cabeça, né? A sua mente, a sua vida íntima. Eu quero ler aqui, terminar agora, com um trecho ainda dessa segunda parte das volúpias do ópio, em que ele faz como que uma ode ao ópio. Ó justo, sutil e conquistador ópio, que para os corações de ricos e pobres igualmente, para os ferimentos que jamais serão curados, e para os golpes de dor que tentam o espírito a se rebelar, trazes um bálsamo aliviador, eloquente ópio, que com tua poderosa retórica roubas os propósitos da ira, suplicas eficazmente por piedade leniente, e através do sono celestial de uma noite, lembras ao homem culpado as visões de sua infância, e mãos purificadas do sangue. O justo e equânime ópio, que ao tribunal dos sonhos chamas, para os triunfos da inocência desesperada, falsas testemunhas, e confundes o perjúrio e revertes as sentenças de juízes injustos. Construíste sobre o colo da escuridão, da fantástica imaginação do cérebro, cidades e templos, além da arte de Fídias e Praxíteles, além dos esplendores de Babilônia e Hecatômpilos, e da anarquia do sono sonhador. Chamas à luz do sol as faces de belezas há muito sepultadas, e as abençoadas feições domésticas, limpas das desonras do túmulo. Somente tu dás esses dons ao homem e tens as chaves do paraíso, ó justo, sutil e poderoso ópio. Veja aqui, né, citações de Fídias, Praxíteles,
cidades aí do mundo antigo, com notas, termos em grego. É muito bom. Gostei demais desse livro, dessa escolha para este mês. Confissões de um Comedor de Ópio, Thomas de Quincey. Um abraço e até mais.